a gente vai conversar no virtude de lesão. Então, vamos lá. Boa tarde, quem nos acompanha online. Estamos aqui hoje para uma fala sobre experiência. Vou falar um pouquinho para a gente da experiência que ela teve em viagem ao Japão. Esse momento aqui foi promovido pela professora Denise, né, com apoio da direção, é uma espécie de prestação de contas também, em relação ao apoio que ela recebeu, contemplada no edital ProEnem, para a saída desse primeiro semestre. Você voltou, né, no mês de maio, então, muito obrigada, Denise, obrigada pela fala, divide um pouco com a gente o que você fez lá, então, tá bom? Certo. Então, muito obrigada, professora Carolina, pela nossa diretora de pesquisa e pós-graduação, pela introdução, pelos presentes. E eu vou dar início, então, à palestra pública do edital ProEnem, né, que foi contemplada, e trazer um pouquinho para vocês as experiências, né, que eu vivenciei no Japão, e também um pouco dos resultados que foram apresentados lá, né, já que fui convidada a ministrar palestra no evento científico e também fiz visita técnica em 2 institutos de tecnologia que são vinculados à Universidade de Tóquio. Tive a oportunidade de conhecer e rever pesquisadores, então foi uma experiência muito gratificante. Bem, então, falando um pouquinho dessa viagem, né, vocês podem observar que realmente eu cruzei o mundo, são 12 horas de fuso horário. Então, da ilha de Florianópolis, Santa Catarina, até o país, que é o Japão, que é formado por um arquipélago com 14 mil ilhas, né, sendo que as atividades que eu desenvolvi foram na ilha principal do Japão, que é a ilha de Honshu, e que ficam localizadas nas cidades de Tóquio e de Osaka, né? Então, as cidades que foram desenvolvidas as atividades. Então, só para vocês terem uma ideia, o território do Japão equivale a aproximadamente 4 estados de Santa Catarina, apenas. 4 estados em questão de território. Entretanto, de população, o Japão tem 32 vezes mais, né, habitantes do que o estado de Santa Catarina. E quando nós falamos em produto interno bruto, né, então o Japão, por exemplo, sempre comparando com o nosso estado, então ele tem 5 vezes mais PIB per capita do que o nosso estado, por exemplo. Okay? Então, o Japão, ele começou nessas atividades, eles têm indícios de presença de habitantes no Japão, datado da era paleolítica, 30 mil anos antes de Cristo. Então, observem que é um país riquíssimo em cultura, em tecnologia, se fala de várias guerras, né? Então, é um país com histórico e cultura muito densos. Então, qual é o conteúdo aqui, né? O que eu vou falar para vocês no dia de hoje. Então, as minhas 2 atividades que foram desenvolvidas lá. Então, fui palestrante convidado do 7º Congresso Anual Mundial de Ortopedia. E eu falei da temática de forma geral, discussão neuromandibular em crianças e adolescentes. E também fui palestrante convidada, né? E fiz 2 visitas técnicas em 2 institutos de tecnologia. Então, eu estive presente no primeiro instituto, né, que é o Instituto de Inteligência Artificial, em Tóquio, e aí eu fiz uma palestra que ela foi híbrida, né, porque os pesquisadores que estavam presentes desse instituto e todos os pesquisadores que estavam online, que foi do segundo instituto que eu visitei a posteriori, né, do Instituto Nacional de Ciência Industrial Avançada e Tecnologia. Bem, então vamos começar falando um pouquinho sobre o Congresso. Então, esse Congresso Mundial de Ortopedia, ele está na sua 7ª edição deste ano, ele iniciou em 2014. Ele trouxe pesquisadores renomados de mais de 30 países, já atraiu mais de 4 mil participantes, e os temas que eles abordam neste evento são coluna, articulações, trauma, tumores ósseos, ortopedia pediátrica, né, que é a minha área de expertise, medicina do esporte, entre outros, né? Então, aqui só
para vocês visualizarem na tela alguns dos pesquisadores que fizeram parte do evento. Então, tinha pesquisadores dos Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Grécia, Chile, da Suécia, Indonésia, Áustria, Itália, China, Suíça, Holanda e assim sucessivamente, né? Então, palestrantes do mundo inteiro neste evento. Bem, a sessão de apresentação que eu participei, né, foi relacionada à minha temática do meu trabalho, né, então, curso de fisioterapia. Então, a minha sessão de apresentação foi na sessão de trauma, fratura e reabilitação ortopédica. A língua oficial do evento foi a língua inglesa. E a partir de agora, então, eu vou trazer alguns dados do nosso laboratório, umas temáticas de artigos que nós publicamos no nosso laboratório, e é através dessas publicações que eles me convidaram, né, a fazer parte e participar desse evento. Então, o estudo foi intitulado, né, Disfunção temporomandibular em adolescentes e seus efeitos na atividade elétrica muscular mastigatória, na oxigenação muscular e no estresse comparado a sujeitos saudáveis. Bem, então, quais foram as perguntas respondidas no dia do evento? Então, a primeira delas, o que nós já sabemos sobre esse tópico? Na segunda pergunta, o que foi adicionado através dos estudos desenvolvidos aqui no nosso laboratório? Ainda falamos dos objetivos, métodos e resultados. E a terceira e mais importante pergunta, quais são as implicações para a saúde dos adolescentes? Então, a disfunção temporomandibular, ela trata-se de um desequilíbrio ósseo-mioarticular, cuja prevalência no mundo e no Brasil ela é divergente. Então, no mundo nós temos uma prevalência, né, que vai de 7% a 30% aproximadamente, e no Brasil nós temos uma prevalência em torno de 37% dos nossos adolescentes. Ela tem etiologia multifatorial, envolve fatores físicos, comportamentais e emocionais que se mesclam e interagem uns com os outros. Considerando o fator emocional, a tensão emocional, a ansiedade, o estresse são muito comuns na transição da adolescência e têm sido largamente associados com a presença de sinais e sintomas da disfunção temporomandibular. Todos sabem que o período que envolve essa transição da infância para a adolescência, ela é extremamente importante para a maturação do sistema musculoesquelético, e também é durante esse período que nós temos liberações hormonais que acabam alterando as funções comportamentais e fisiológicas do adolescente. Então, observem que o comportamento, essas alterações comportamentais acabam levando ao estresse, à ansiedade, consequentemente, hábitos parafuncionais, que eu já vou trazer para vocês o que significa esses hábitos funcionais, mas esses hábitos, por vez, modificam a fisiologia, né, dessa disfunção. Então, o que seriam os hábitos parafuncionais? Os hábitos parafuncionais envolvem todos aqueles hábitos, como, por exemplo, o mascar chicletes, o morder um lápis, uma caneta, o apoiar as mãos em cima da articulação, o tensionar, fazer uma pressão de uns dentes, né, dos dentes um contra o outro, a respiração oral e assim sucessivamente. Né? Então, todos esses hábitos parafuncionais, eles levam a mudanças articulares e musculares fisiológicas e sobrecarregam os músculos por sua vez. Bem, então, esse desequilíbrio fisiológico diminui o fluxo sanguíneo, existe uma redução da oxigenação muscular, que gera um acúmulo de metabólitos e uma alta demanda metabólica. Né? Esse indivíduo, ele sofre de dor, né? E vários outros sinais que eu vou falar mais adiante. Né? Como, por exemplo, diminuição da amplitude de movimento articular, ruídos articulares, né, que não necessariamente aparecem em todas as crianças, os adolescentes acometidos, tá? E gera dores articulares, né, da articulação temporomandibular e também da musculatura mastigatória.
Bem, então, o que está faltando na literatura? O que estava faltando na literatura que nos instigou a fazer os nossos trabalhos? Então, primeiramente, nós gostaríamos de identificar os sinais e sintomas e complementar o diagnóstico. Compreender ainda a resposta da atividade elétrica muscular dos músculos mastigatórios e entender a demanda da oscilação muscular periférica. Então, no caso mais específico, do músculo masséter. E tudo isso para definir as melhores estratégias terapêuticas, né, e ainda um trabalho de intervenção precoce. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, a partir desses estudos de base, nós montamos, né, nós criamos um protocolo de atendimento através, então, da nossa mestranda, que é a Andresa, que faz parte desse grupo de pesquisa, e foi, né, foi elaborado um protocolo de atendimento de internação, que deu um ensaio clínico randomizado, e na semana que vem ela apresenta os resultados da dissertação dela. Né? Então, tudo isso através, então, desses estudos básicos iniciais. Peço desculpas aqui pelo erro, mas desconfigurou aqui na hora de colocar no computador. Bem, então, quais os objetivos desses estudos? Então, verificar a diferença na atividade elétrica muscular, estresse e oxigenação muscular em adolescentes com e sem disfunção temporomandibular. Né? Esses estudos eles foram aprovados pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da UDESC. Foram 2 estudos observacionais transversais e controle variados. Então, na nossa coleta de dados, nós tivemos 3 momentos principais. O primeiro momento, onde nós fizemos uma investigação sobre os sujeitos, um questionário, para identificar possíveis casos de disfunção temporomandibular. No momento 2, nós caracterizamos esses participantes, fizemos uma anamnese, uma avaliação antropométrica, e no terceiro momento, nós fizemos, então, a avaliação da disfunção temporomandibular através de um instrumento, que é padrão ouro, para o diagnóstico de DTM. Nós utilizamos questionários sobre estresse, medimos a oxigenação muscular periférica e ainda a atividade elétrica muscular nos músculos masséter e temporal. Já a oxigenação muscular foi apenas no músculo masséter. Bem, então, para a avaliação clínica da disfunção temporomandibular, nós utilizamos os critérios diagnósticos para desordens temporomandibulares, um instrumento chamado DCTMD. Esse instrumento ele possui 2 eixos principais. O primeiro eixo, ele é um eixo de exame clínico. Então, aqui nós avaliamos a abertura da articulação temporomandibular, a amplitude de movimentos, ruídos articulares e fazemos também uma palpação muscular e verificação de dor. O segundo eixo é um eixo psicossocial, onde nós avaliamos sintomas de dor, depressão e ainda sintomas físicos não específicos. Bem, para a medida da atividade elétrica muscular, então, nós mensuramos 2 músculos, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, que foram os músculos masseteres e os músculos temporais. Então, aqui a gente pode visualizar nessa imagem, né, o posicionamento aproximado dos eletrodos. E essa atividade ela foi realizada, então, durante o movimento da mastigação. Nós fizemos 5 tentativas utilizando um metrônomo para padronizar essa mastigação, então, 60 batidas por minuto. Né? Esse participante ele tinha 1 minuto de descanso e depois, durante 10 segundos, ele fazia esses movimentos, né, que eram movimentos sincronizados de acordo com a batida do metrônomo. Para a normalização dos dados, que nós usamos, né, nós fizemos a contração voluntária máxima através do apertamento dentário, né, e para a proteção, né, dessas superfícies oclusais, nós utilizamos um parafine que foi enrolado 15 vezes, né, então esse indivíduo ele mordia esse parafine, assim a gente protegia as superfícies oclusais. Nós fizemos 3 tentativas, né, com 1 minuto de descanso e 5 segundos de contração voluntária máxima. Né? Os dados foram processados no software
maxilar. Para a medida da oxigenação muscular periférica, nós utilizamos a espectroscopia no infravermelho próximo, né, em que o sensor, que é o octogo, ele foi posicionado no ventre muscular do músculo masseter, que nós também medimos lados direito e esquerdo. As variáveis, elas foram medidas durante o descanso e também durante a contração. Foram 3 tentativas, com 1 minuto de intervalo e 5 segundos de contração máxima. Bem, aqui nós temos uma representação primeiramente do sensor, né, que seria esse octodo que ele foi utilizado nas medidas. E nesse gráfico, né, esse gráfico demonstrativo, aqui do lado direito, nós podemos observar as variáveis que são coletadas durante a oxigenação muscular periférica. Então, no gráfico de cima, né, nós podemos observar o índice de saturação muscular. E os músculos estriados esqueléticos, eles têm uma variação em torno de 60% a 80%. E aqui nós podemos visualizar os gráficos, né, com as linhas que representam, né, já que é uma medida contínua, essas linhas representam as outras variáveis, que seriam a oxihemoglobina, deoxihemoglobina e hemoglobina total. Então, imaginem aqui nesse primeiro momento, né, estou no descanso, e aí eu começo a fazer um movimento de contração. Então, a deoxihemoglobina sobe, a oxihemoglobina desce, né? A linha verde, que seria a linha central, seria a hemoglobina total, que ela é um equilíbrio, ela representa o equilíbrio entre os valores de óxido e oxihemoglobina. E, por exemplo, quando eu finalizei o meu movimento de contração, a oxihemoglobina vai subir, a deoxihemoglobina vai descer, né? E a hemoglobina total, que representa o fluxo do sangue, né? Então, ela vai modificar o seu comportamento também. E os instrumentos que nós utilizamos para medida dos sintomas de estresse, nós utilizamos 2 escalas diferentes. A primeira foi o ESI, que é uma escala de estresse para crianças. Ela é aplicada em crianças e adolescentes, né, até 14 anos de idade. E a amostra é dicotomizada de acordo com a presença ou ausência de estresse. E o segundo instrumento que nós utilizamos foi, então, um inventório de sintomas de estresse para adultos, que é o ISSL, para adolescentes acima de 15 anos de idade, e ela divide o estresse em 4 fases, que seriam alerta, resistência, próximo à exaustão, e exaustão seria o nível máximo de estresse que poderia ser encontrado. Então, nós utilizamos planilhas eletrônicas, né, para o processamento de dados e tabulação dos dados, e na sequência, né, esses dados eles foram transferidos para o software IBM SPSS, versão 20.0, né, com nível de significância de 0.05. Para a distribuição dos dados, utilizamos o teste de Shapiro-Wilk e as medidas descritivas, nós utilizamos valores de média e desvio padrão. Os dados paramétricos, nós utilizamos o teste T na comparação intergrupo, antes e depois, né, e ainda a nova de 2 vezes. E das variáveis categóricas, nós utilizamos o teste π quadrado, o coeficiente de correlação do φ e ainda o odds ratio. No primeiro estudo, que vocês podem acessar aqui também por esse podcast, então nós avaliamos inicialmente 37 adolescentes, mas desses 37 adolescentes, nós utilizamos o dado de 24. Então, por quê? Porque 12 adolescentes tinham disfunção temporomandibular, então nós pareamos, né, nós utilizamos o grupo controle saudável para parear quanto ao sexo, à massa, à estatura e, consequentemente, ao IMC. Então, esses indivíduos com disfunção temporomandibular, 76% deles tinha dor miofascial pura, 25% tinha dor miofascial associada ao deslocamento de disco, e apenas 8,3% tinha deslocamento de disco de forma isolada. Então, cabe a nós aqui visualizar que mais de 90% da amostra tinha um componente muscular envolvido. Tá? E isso corrobora com dados que a gente encontra na literatura, né, que o componente muscular ele é o mais encontrado na disfunção temporomandibular.
66,7% da nossa amostra era do sexo feminino e 33% do sexo masculino, e isso também vai de encontro ao que existe na literatura, né? Existe uma predisposição maior de encontrar a DTM no sexo feminino devido à predisposição genética, fatores hormonais e também emocionais. Essa primeira tabela, nós podemos visualizar, então, a caracterização da nossa amostra, né? E nós visualizamos que tanto o grupo controle quanto o grupo da disfunção temporomandibular era um grupo homogêneo, considerando essas variáveis, né, que nós já citamos anteriormente. Bem, aqui os primeiros resultados, que são os resultados relacionados à atividade elétrica muscular, né, dos músculos masseter e temporal, direito e esquerdo, durante a mastigação, nos períodos ativos e inativos. Né? Então, no topo aqui da nossa tabela, então nós podemos visualizar o período ativo, né, da amplitude muscular, né, da ativação da amplitude muscular, período ativo e do período inativo. Então, os nossos resultados demonstraram que no período inativo, os músculos temporais direito e esquerdo, nós encontramos um aumento, né, da amplitude de ativação muscular numa fase que era para ser uma fase de repouso, de descanso dessa musculatura. Então, se a gente observa estudos que são tratados na literatura, como esse estudo de 2014, ele sugere que quanto maior a severidade da disfunção temporomandibular, maior é a ativação dos músculos ativatórios. Isso também a gente encontrou nos nossos dados, né, do músculo temporal, que é um importante músculo, é considerado um importante músculo mastigatório, e que, por sua vez, leva a dores de cabeça e outros sintomas que são relacionados à disfunção temporomandibular. No estudo 2, trazendo também agora com principais resultados, vejam que agora nós avaliamos 53 adolescentes. Tá? Esses adolescentes, eles foram divididos em dois grupos, um grupo com disfunção temporomandibular e um grupo, né? Então agora a gente não fez um pareamento quanto ao sexo, que existe essa divergência do N de um grupo e do outro, né? Mas eles foram pareados quanto à massa, estatura e ao IMC. Novamente, quando nós avaliamos as características da disfunção temporomandibular, 73,7% tinham, né, desses adolescentes tinham dor miofascial, 15,8% a dor miofascial associada ao deslocamento de disco, e 10,5% desses indivíduos, eles tinham apenas o deslocamento de disco. Então, mais uma vez, aproximadamente 90% da amostra apresentava um componente muscular envolvido com dor miofascial. Nesse podcast, vocês também podem acessar o segundo estudo em questão. Com relação à predominância de sexo, mais uma vez, nós dois estudos tiveram resultados similares: 63,3% do sexo feminino e 36,7% do sexo masculino. Aqui eu trago para vocês os dados principais da oxigenação muscular periférica. E nós encontramos, né, que eu trago aqui mais uma vez a questão da discussão dessa prevalência do componente muscular, né, quase 90% da amostra tinha um componente muscular, e aí realmente nós podemos comparar nesses gráficos, né, na primeira coluna nós temos o grupo com disfunção temporomandibular, e na segunda coluna nós temos o grupo controle. Então, nós encontramos uma alteração significativa na oxihemoglobina, tanto comparando o momento que seria o momento do relaxamento quanto o momento da contração muscular. Tá? Então, tem uma alteração significativa nessa variável que é a oxihemoglobina. Quando nós falamos do índice de saturação tecidual, nós não encontramos diferença significativa entre grupos, né? Mas nós temos que lembrar que uma diminuição significativa na oxihemoglobina
acaba corroborando com outros estudos, né, que não são com adolescentes, mas que encontraram que a oxigenação muscular do músculo masseter foi reduzida no grupo com mialgia comparado ao grupo controle em populações adultas. Então, aí vem a importância de a gente manter em mente que 90% deles, né, tinham o componente muscular envolvido. E os resultados relacionados à presença de estresse nesses participantes, né, precisamos ter em mente também o segundo aspecto. E as mudanças de humor, as incertezas, ansiedades e também a sensibilidade ao prazer, né, que são todas as alterações que ocorrem na adolescência. Os adolescentes eles experienciam isso de forma bastante intensa. Então, nós encontramos uma associação entre grupos e os adolescentes com disfunção temporomandibular tiveram em torno de 4,5 vezes mais chance de desenvolver depressão do que os adolescentes do grupo controle. Bem, então, o que foi adicionado, né, com os nossos resultados? Primeiramente, que o período inativo da mastigação apresentou maior ativação muscular dos músculos temporais em indivíduos com disfunção temporomandibular. O grupo com disfunção temporomandibular apresentou um decréscimo na oxihemoglobina no repouso e durante a contração muscular também. Os grupos com disfunção temporomandibular apresentaram 4,5 mais chances de desenvolver sinais e sintomas de estresse do que o grupo controle. E, em resumo, né, programas de reabilitação que envolvem, né, um tratamento específico para essa população, eles devem considerar, primeiramente, as fases inativas do ciclo mastigatório, que é algo que geralmente não é levado em consideração, essas alterações, né, na oxigenação muscular e também o fator psicológico. Né? Hoje em dia, cada vez mais, fala-se da importância de a gente levar em consideração os fatores biopsicossociais, né? E isso nós apresentamos aqui nos nossos estudos. Então, esse aqui é o nosso grupo, né, do laboratório que trabalhou nesses dois estudos. Então, uma eterna gratidão a essas meninas queridas. Então, essa foi a primeira parte, né, da minha viagem, em que eu apresentei, né, de palestra os resultados, né, desses estudos. E aí, no segundo momento, né, a parte do evento que aconteceu na cidade de Osaka, no Japão, e aí eu me desloquei para a cidade de Tóquio no segundo momento, então, que foi a nossa visita técnica, em que eu visitei 2 institutos de tecnologia. O primeiro deles, então, foi o Centro de Pesquisa de Inteligência Artificial, que ele fica localizado em Tóquio. Então, eu conheci a equipe dos pesquisadores, fui extremamente bem recebida. Cada um deles apresentou individualmente, né? Então, primeiro eles fizeram uma apresentação individual das suas pesquisas que eles estavam desenvolvendo. Então, esses institutos de tecnologia, eles são vinculados à Universidade de Tóquio. Então, alunos de mestrado e doutorado, eles são inseridos nesses institutos de tecnologia para a universidade. E assim eles fazem parceria, são institutos nacionais. Então, eles apresentaram a equipe de pesquisa, o laboratório e as principais pesquisas em andamento. E aí eu realizei uma palestra híbrida, que foi para os 2 institutos, né, que eles são localizados em cidades diferentes. Então, o primeiro na cidade de Tóquio e o segundo na cidade de Chiba, né, que é aproximadamente 1 hora de distância de Tóquio, que eu visitei também, só que a minha palestra eu não repeti, né? Então, eu fiz presencial para quem estava em Tóquio e fiz online para quem estava no outro instituto. Tá? E aí, o segundo instituto, que é um instituto em Chiba, que eu visitei, né? Que ele trata-se de um
centro de pesquisa para melhora da performance do ser humano, e ele pertence ao Instituto Nacional de Ciência Industrial Avançada e de Tecnologia. Então, lá, eu fui recebida pelo diretor do Instituto, ele também fez uma apresentação, ele fez tipo, uma palestra para mim, né, apresentando o Instituto e o que eles trabalhavam, e depois a gente foi para a visita técnica em si. Tá? Então, esse primeiro centro de pesquisa de inteligência artificial em Tóquio, então eu posso dizer para vocês que ele é o paraíso da cinemetria, né? Então, eu não tenho nem palavras para dizer, né? Porque aqui eu peguei a metade do laboratório. Então, eu tinha mais uma outra metade desse tanto para trás, né? Em cada segmento, onde a gente encontra bancadas, todas elas, né, têm câmeras de cinemetria, vários espaços com uma série de plataformas de força. Né? Aqui eles estavam fazendo uma demonstração para mim, né, um macacão todo cheio de marcadores, e a pessoa se movimentava, já aparecia tudo ali na tela. Então, ele é todo segmentado, como eu falei assim, ele é bastante longo. No final do corredor, que a gente pode visualizar essa parte aqui, então eles têm tipo uma casa. Então, nessa casa, tem uma casa compacta, digamos assim, com uma pequena cozinha, uma sala, que, pelo que eu entendi, é uma casa pequena, né, para os japoneses. Então, eles investiram a pessoa como se ela tentam fazer com que ela se sinta em casa para investigar ergonomia e situações do dia a dia. Então, por exemplo, a pessoa lavando a louça, a hora que ela senta no sofá. E assim eles vão estudando a ergonomia, né, a melhora da ergonomia de diversificados imobiliários para diferentes situações. Eles também me levaram a uma pequena sala, né, que eu fiquei com vergonha de perguntar quantas câmeras eles tinham no geral, porque era muita câmera realmente. Mas essa sala específica era uma sala para fazer a cinemetria das mãos. Tá? Então, eles criaram um marcador de 4 milímetros cada um. Tá? E aí, eles posicionavam cada uma das articulações das mãos, esses sensores, e tinha 17 câmeras só no páreo em cada mão. Tá? Então, essa foi uma das salas. E essa sala aqui, em especial, a professora Carolina, com certeza ela vai entender o meu sentimento, né? Porque há alguns anos atrás, então nós fizemos uma parceria de pesquisa com a Nike no projeto que a gente chama de Global Kids Project. Né? Essa pesquisa ela foi desenvolvida no Brasil por nós, aqui na UBS, foi desenvolvida nos Estados Unidos, na Alemanha e no Japão. Né? Então, nós conhecemos 2 pesquisadores de longa data, que é a doutora Makiko Koshi e o Masaaki Nishimaro. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que eu tive a imensa alegria de encontrá-los. Inclusive, eles também vieram aqui no Brasil, vieram para o UDESC, conheceram aqui o nosso centro, né, há alguns anos atrás. E aí, nessa sala aqui, né, então tem um scanner tridimensional para os pés, e nós também avaliamos as nossas crianças, nós temos esse equipamento aqui no nosso laboratório de biomecânica. Tá? Então, foi, né, uma das salas assim, que elas fizeram questão, né, a doutora Maqui fez questão de ali mostrar, de desenvolver, né, toda a parte da pesquisa do projeto que nós desenvolvemos em conjunto. Né? Então, aqui mais uma parte do laboratório, que é uma parte que eles fazem alguns estudos de robótica, e aqui no fundo, ó, que eu falei para vocês, que é aquela mini casa, né, aquela casa para eles fazerem estudos também, né? Sempre muitas câmeras, tudo ao redor, então, muito legal. Então, aqui só mostrando para vocês, né, alguns dos pesquisadores, cada um deles mostrou para mim, então, eles fizeram uma breve apresentação que eles estavam estudando,
Aqui na primeira imagem nós temos o Dr. Mitsunori Tada. Ele é o chefe de pesquisa hoje desse laboratório. A doutora Marquinhos já está aposentada. Ela só foi até lá realmente para me acompanhar nesses dois institutos. E aqui nós temos uma série então, de alunos de mestrado, doutorado, de doutorado, que foram falando dos seus projetos que eles estavam em andamento. Então, por exemplo, esse aluno é o Ishimura, ele está criando um modelo neuromusculoesquelético para a imagem patológica, por exemplo. Tá? Então, que, claro, é de interesse, é de nosso interesse como um centro de reabilitação. Então, aqui foi no final da minha palestra, né? Aqui é o pós-doc deles, né? Que já fez contato comigo, sugerindo que a gente trabalhe em conjunto com alguns dados. A doutora Makiko, que nos acompanhou já em pesquisas prévias, e aqui o grupo de pesquisa desse laboratório, e a técnica, né, que trabalhou em todo o projeto Global Kids. Então, ela veio assim, com muita alegria para me conhecer também, porque eu não conhecia ela pessoalmente. Né? Então, aqui a técnica do laboratório. E aí, nessa minha segunda palestra, o que eu falei? Eu falei um pouquinho sobre o panorama geral do Brasil e da UDESC, no contexto de Santa Catarina. Eu apresentei a infraestrutura da UDESC, as atividades de pesquisa do LADESCOP, que é o Laboratório de Produção Vinculada, né, e ainda resultados de pesquisas em andamento. Né? Então, trouxe toda a característica que é um pouquinho diferente da UDESC, né, sendo uma universidade pública, mas distribuída, né, estrategicamente por todo o estado para desenvolver diferentes áreas, em 15 mil estudantes, 60 cursos de graduação, 51 cursos de pós-graduação, né, temos um grande efetivo de professores com mestrado e doutorado, quase 100%, e assim sucessivamente. Então, expliquei o panorama geral da universidade, mostrei a infraestrutura da UDESC, que eles tiveram acesso, e falei aqui sobre o nosso Centro de Ciência e Saúde do Esporte, que é o CEPID, né, com as suas diversas características vinculadas ao esporte, ao curso de educação física, e também ao curso de fisioterapia, né? E aí, depois, então, desse primeiro momento, eu me desloquei para outra cidade, né, que é a cidade de Chiba, para visitar, então, o segundo centro de pesquisa, né, que é do Instituto Nacional de Ciência Industrial Avançada e Tecnologia. Ela foi colada ali na Universidade de Tóquio e recebe, aí sim, o instituto é gigantesco, né, porque o primeiro instituto ele é menor, ele é um laboratório um pouco menor de pesquisadores, mas aqui não. Salas gigantescas, um número enorme de pesquisadores e várias pesquisas em andamento. Então, só para vocês visualizarem, né? Então, esse prédio é o prédio de pesquisa e inovação social, e eles têm várias linhas. Então, eles têm uma linha de pesquisadores que trabalham com sensores inteligentes. Tem outra linha que trabalha só com bem-estar. Outra linha, robótica direcionada à tecnologia assistiva. Motivação com exercício, função física, cognição, ambiente de comunicação. Então, tem uma série, uma quantidade muito grande de pesquisas em andamento, uma quantidade muito grande de pesquisadores nesse segundo instituto. Então, assim, a primeira, né, aqui é o Dr. Yukoshimaru, né, que é o diretor desse instituto, Dr. Masaki, e que também nós já conhecíamos, né, de antemão. Então, ele fez primeiro uma palestra falando o funcionamento de todo esse instituto, que é uma coisa fantástica, né? E depois nós iniciamos a visita técnica propriamente dita. Então, só para vocês terem uma ideia, no primeiro momento ele me levou para o quarto andar do prédio, aí ele chegou na janela e falou comigo: "Você está vendo esse prédio ali embaixo? É um prédio bem grande." Ele falou: "Esse é um supercomputador. O
prédio todo é supercomputador. Né? E aí eles armazenam dados no país inteiro, então a pessoa paga, eu quero tanto de dados, e aí eles fazem o armazenamento dos dados, né, por uma quantia que não era uma quantia assim absurda, né? Ele falou o valor lá no momento. E aí ele foi mostrando de sensor, de área em área, né? Tinha áreas assim, aquela sala gigantesca com 50 pesquisadores trabalhando, e aí tinha outros laboratórios menores, com menos pessoas trabalhando, né, em cada setor, né? Então, por exemplo, aqui, nessa primeira imagem, então eles colocavam sensores em roupas, aí dependia do que eles estavam querendo pesquisar naquele momento, né? Mas, por exemplo, nessa imagem aqui, eles estavam desenvolvendo um sensor, tá? Que é um sensor de força. Eles imprimiam no tecido, então eles tinham impressoras 3D de altíssima qualidade, né? E não só essas impressoras 3D, outras impressoras que eles imprimiam no tecido sensores de força, e aí eles têm as respostas, sensor de força, temperatura, umidade, eles tinham as respostas que eles desejavam, né, para aquilo que eles queriam naquele momento. Aqui é do setor da tecnologia assistiva. Aqui ele me contou a história de uma pesquisa que eles desenvolveram aqui, tá? Então, ele trouxe que tudo lá era muito bem pensado. Então, eles foram contratados, né, por uma cadeia de shoppings japoneses. E aí, eles levaram, né, muitas e muitas e muitas pessoas que ficavam posicionadas aqui no centro dessa plataforma, usavam óculos 3D e elas chegavam dentro do shopping, elas podiam caminhar nesse shopping. E aí eles começaram a investigar quais eram as lojas que as pessoas tinham mais interesse de forma geral. Aí eles tiveram que separar o público feminino do público masculino, né? Para saber posicionar quais as lojas vinham antes, o que tinha que ter de intervalo. As mulheres gostam mais disso, então nesse meio tempo, deixa uma ilha com cadeiras ali para os homens sentar, ou com alguma atividade para os homens fazerem, enquanto as mulheres fazem as compras. Então, foi uma das pesquisas que eles fizeram, uma pesquisa bem grande, e que ele me mostrou o que aconteceu nessa área aqui. Então, essa aqui é uma área de robótica. É impressionante esse instituto de pesquisa, sem dúvida alguma. Então, como conclusão, que eu tenho dessas atividades desenvolvidas é que o edital ProEBEM, ele auxilia na internacionalização da UDESC, dos seus programas de pós-graduação. Foram realizados importantes contatos científicos no Congresso, visita técnica. Então, para vocês terem uma ideia de representatividade, né, foram, no Congresso, por exemplo, foram apenas 4 pesquisadores do Brasil, né, 3 médicos, 2 médicos ortopedistas, um médico dermatologista e eu era a única fisioterapeuta do Brasil que estava presente no evento. Foram conversados sobre possíveis parcerias em trabalhos científicos. Também temos abertura para que eles recebam, né, os alunos da UDESC. E foi uma experiência proporcionada, riquíssima, sem dúvida nenhuma, para mim como pesquisadora, né, tanto se a gente pensar na riqueza cultural desse país, quanto na inovação tecnológica, né, e tudo que eu pude vivenciar, né? Então, aqui eu tenho uma imagem, eles fizeram, foi no próprio congresso que eles fizeram uma demonstração típica da cultura japonesa, com seus trajes, teve uma dança típica, né, uma vista mais ou menos aqui do Monte Fuji, né, que no final de semana eu fiz a oportunidade de fazer uma trilha e tive essa vista linda aqui do Monte Fuji, alguns dos templos, né? Então, acima de tudo, é um país que faz com que a gente tenha uma reflexão muito grande sobre os nossos hábitos, porque os palácios, eles têm belos jardins, mas o seu interior é de uma simplicidade, né? Pode ser o palácio do maior dos imperadores, a simplicidade é inacreditável, mas a gente compara com outros palácios em outros locais do mundo, né?
E, então, assim, a questão religiosa, né, muito forte em todos os espaços, todos os locais que a gente anda, né? E sem falar da tecnologia, né? Então, esse aqui é o famoso Shinkansen, né? Que é o trem-bala. Então, esse país, ele é movido a esses trens, então facilmente e rapidamente alcança diferentes áreas do país, simplesmente o transporte funciona muitíssimo bem. Eu tive também a oportunidade de vivenciar, né, a receptividade do povo japonês, que não media esforços para ajudar, né, um estrangeiro. Naquele momento eu era apenas mais uma, mas eu tive pessoas que perderam o seu trem para ficar mais um tempo para me ajudar na minha conexão. Eu tive pessoas que andaram uma estação a mais, pagaram por andar uma estação a mais para me mostrar o caminho certo que eu tinha que ir. E assim foi durante o caminho inteiro. Então, foi uma experiência cultural e tecnológica também, como pesquisadora, que eu não tenho palavras para mensurar. Então, eu agradeço ao DESP, agradeço ao povo catarinense e muito obrigada. Obrigada, professora Melisse. Dando uma espiada aqui no chat, temos alguns participantes, mas a princípio tem uma pergunta. Quem está online, tá? Fica à vontade para fazer pergunta no chat. Aberto, quem quiser perguntar, fazer comentários. Um de cada vez. Estou quase louca. Estou quase louca. Todas as perguntas. Sem coragem de estar falando isso. Então, parabéns, né? É muito gratificante ver essa prestação de contas dessa forma, né? Quanto instituição, quanto sua colega pesquisadora também ver. E assim, dizer para ti, né? Te parabenizar pela tua iniciativa de, além do evento, o objeto do edital, né? Não é o evento em si, mas de você ter feito as visitas. Super legal ter visto, né? Os colegas pesquisadores 15, 20 anos depois, quase, né? E o mais legal, assim, dentro do que tu colocou ali, do que tu foi falar para eles lá, é muito importante que a gente leve ao DESC lá para fora. Né? Acompanhando, né, a gente teve uma visita do CPQ há uns dias aqui. Uma das coisas que foi conversado, né, entre os pesquisadores que estavam participando dessa atividade, é que a gente tem bastante coisa a oferecer. Né? A gente vai para aprender. As últimas décadas foram de muito aprendizado, os grandes centros de pesquisa, mas hoje nós somos uma instituição e um centro, especialmente um centro no CEPID, né, uma área de fisioterapia e educação física, que tem muito a oferecer também para os pesquisadores do exterior. E quando a gente fala em buscar melhorar os nossos indicadores de internacionalização, o ponto crucial que a gente precisa fazer acontecer é a atração de pesquisadores para cá. E esse tipo de iniciativa de falar quem somos, o que temos aqui, as pesquisas que desenvolvemos aqui, é o primeiro, né, passo e deveria ser básico para todos que vão para o exterior, mostrar o que a gente tem de bom aqui para, como você falar, já estou em contato com o pós-doc, porque a mobilidade, né, um dos itens de internacionalização é a mobilidade, tanto docente quanto discente, mas se engana quem pensa que é só mandar a gente para fora, né? A gente precisa atrair pessoas do exterior para o centro. E é esse tipo de ação que auxilia nesse processo, né? O que foi mesmo conversar com várias pessoas, apresentar a qualidade do trabalho que se faz aqui e as possibilidades de fixação dessas pessoas aqui também. Exato, nesse sentido, a visita técnica, ela foi isso, além do evento limita, né? O evento tem a possibilidade. O Marcos da Liga de Pesquisa, né, Marcos? A gente tem falado um pouco sobre como é que a gente vai fomentar a internacionalização do centro como um todo, e é quase que um consenso, né, Marcos, que a gente tem que buscar por conta dos recursos que são escassos. E, né, o custo de mandar um professor para o exterior é bastante alto. A gente não tem condição de mandar todos os nossos professores para o exterior
intervalo grande entre. Então, se a gente puder ter esses modelos híbridos de evento mais visita técnica, isso duplica o nosso potencial, né, de fazer, de impactar mesmo, e principalmente com vistas à mobilidade. Mandar os teus alunos para lá, atrair alunos deles para cá, né, parcerias que viabilizem pesquisas em conjunto, produção científica. A gente chegou a conversar, né, sobre financiamento de TACs, projetos em conjunto com as outras instituições. Então, obrigada e parabéns mais uma vez pelo desafio, que também tem um desafio extra aí, né, da tua ida. Vamos ver se tem qual é, para ir na tela, né? Bastante corajosa, na fase que está, né, da maternidade, passar 15 dias no Japão, uma mãe pequena, né? Então, parabéns em dobro, tá? E obrigada por fazer isso pela universidade. Obrigada pela oportunidade também de estar aqui compartilhando com vocês. Ai, eu tenho uma pergunta, né? A gente conversa tanto todos os dias, mas eu queria saber se mais, se eu consigo comentar bem, né? Porque a gente conversa por tanto assunto mestrado, não lança aqui tantas riquezas. Eu acho que além de enriquecer a UDESC, o laboratório e tudo mais, esse contato entre o país promove mais do que o estudo, né? Promove paz mundial, promove um monte de coisas importantes para uma nação, né? Que são o que outras instituições também fazem. Mas a pergunta é se eles têm uma pesquisa de DTM lá. Mas da única do Congresso apresentar, ou tinha mais alguma coisa assim de DTM? Eu fui a única. Eu fui a única, mas eu tive várias perguntas depois da minha palestra. Então, as pessoas ficaram bem interessadas, né? Então, tinha a Alemanha assim, uma coisa interessante, por exemplo, o cara é fisioterapeuta e é médico, o cara é dentista e é médico, eles têm umas coisas assim, meio diferentes, assim, né? Aí, por exemplo, tem uma médica ortopedista que também era dentista, então aí ela me fez várias perguntas, teve uma outra pesquisadora que era russa, que também ficou super interessada, me fez várias perguntas. Né? Depois, essa pesquisadora da Alemanha, a gente conversou depois, entramos em contato para a gente conversar a posteriori, tá? Mas eu fui a única que levei essa temática para lá. Eu acho que por isso que eu fui estrategicamente convidada mesmo, né? Para ir com esse tema específico, porque eles já me deram um tema que queriam que eu apresentasse. E se tem no chat só manifestação de parabéns, tá? O professor Josemar ainda está acompanhando, a Gisele, parabéns, professora. Eu ia te perguntar, né, que a gente fala coisa específica sobre o tema, porque você quer ser uma linha que você vem atuando há algum tempo. Como é que é a troca, seja os encaminhamentos, seja a colaboração, por exemplo, com dentistas? Existe, dentro desse teu contexto da DTM, parcerias com dentistas ou vocês trabalham, né? Como é que é o diálogo entre as duas áreas, pensando nessa discussão que afeta a dele? Eu tenho uma dentista no grupo, tá? Inclusive, eu fui com orientadora do mestrado dela. Quem orientou ela foi o professor Adair, né, que faleceu, da UFSC. Então, ela foi orientadora da academia, então ela segue fazendo parcerias com o nosso grupo. Né, então, a gente tem a presença de uma dentista. E, eventualmente, né, a Andressa tem contato com vários dentistas, vai ter um membro da banca dela é dentista, mas a gente sempre faz questão de trazê-los para esse meio também, porque um dos maiores eventos na DTM, que geralmente acontece em São Paulo, é um evento bastante grande, não é fisioterapeuta que tem mais, né? É dentista. Né? Então, assim, meio que a gente tenta, né, entrar junto com eles ali, né? E é muito importante essa parceria. Então, na medida do possível, todo evento que tem, a gente procura conversar com eles e envolvê-los nas pessoas que a gente vem desenvolvendo. Né? Mas, então, fora a Carolina, que, claro, ela já tinha um vínculo do mestrado comigo, né? Então, facilitou. Tem alguns pesquisadores da UFSC e eles tinham um ambulatório grande de DTM na UFSC, então a gente já fez várias reuniões com eles, né? Então, na própria mestrado da Carolina, a gente conversou com eles na época, né? Fez a parceria lá, etc.
Então, assim, temos contatos que a gente, com dentistas, dentro e fora do meio acadêmico. Mas sempre poderia ter mais, digamos assim, mas é uma parceria muito bem-vinda. Acho que então, parabéns para a Dani, né? Acho que essas oportunidades que a universidade proporciona são muito importantes. Então, acho que a Anelise aproveitou, né? E isso é importante. Então, a gente também tem que agradecer, né? Que ela hoje está como professora, a universidade continua investindo nisso, né? E a gente teria que fazer formas, inclusive, para tentar ampliar esse processo. Né? Eu acho que é justamente assim que a gente vai conseguir internacionalizar. Né? Não adianta a gente querer atrair sem ir, né? Tem que ser uma situação de mão dupla. Né? Eu acho que certamente vai gerar frutos, né? Esse trabalho, que eles têm um desafio grande agora, né? Eu, publicidade, agora vai ter que fazer acontecer isso. Para os programas, que eles fazem parte do Ciência do Movimento para a Terapia, isso é determinante. Certamente vai ser uma atuação uma participação de destaque no próximo coleta, e isso valoriza a avaliação, inclusive, dos programas, né? Então, nos parabéns nesse sentido. Eu também gostaria de saber se eu vi criar a Universidade de Toca, né? Eu não lembro se a gente tem convênio com eles, lá, se foi trabalhado alguma coisa nesse sentido. O ideal seria tentar já, né? Se não aconteceu, mas pegar agora o contato para tentar criar um vínculo. É lógico que a distância do Japão para nós é totalmente contramão, né? Passagem, cara, distância, demora, produção, é um monte de coisa. Mas é caro, né? Mas é aquela história. Tem que ocupar essas oportunidades aí que você fez bem feito. Então, parabéns e divulgue, né, o máximo possível a final da tarefa para a gente divulgar bem essa atividade e valorizar. E vem o próximo. Obrigada. Vou parar agora. Aí, volta o slide. Tanto que ela está parando a gravação. Não. Escrever a Carol? Não, quero ver.